No último vídeo, olhamos para algumas equações paramétricas que eram definidas por x em função do tempo, t era o parâmetro, igual a 10 mais 5t, e o y também variando em função do tempo, de acordo com y igual a 50 menos 5t². Fizemos também o gráfico, vamos rapidamente reproduzi-lo aqui. Estou colocando os eixos aqui, que seria o eixo x, aqui o eixo y, e nós verificamos que quando t é zero, nós tínhamos o x valendo 10 e o y valendo 50, que dava um ponto aqui, por exemplo. Quando x era 1, nós obtínhamos outro ponto e vimos que temos uma parte de uma meia parábola, marcando os pontos aqui. Quando t é 1, temos os valores de x e y, quando t é 2, quando t é 3, o carro caindo no precipício. Mas essas duas equações não representam apenas esse trecho de semiparábola. Permitem plotar a parábola inteira. Veja só, quando t é zero, nós tínhamos este ponto aqui. Quando t for, por exemplo, menos 1, para o x, nós vamos ter aqui menos 5 mais 10 seria 5. E para o y, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 5, 5. 50 menos 5, 45. De maneira que eu teria um ponto, o x é 5 e o y 45. Se o t for menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 10, 0. O x seria 0. E o y, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. 50 menos 20, 30. Estaria na mesma altura deste aqui. Teríamos este ponto aqui. E assim por diante. E nós teríamos aqui a outra parte da parábola, dada a simetria que temos aqui. E a curva teria este aspecto. Claro, ela deveria ser uma linha cheia, porque temos infinitos valores ali em R. Com essas informações, nós sabemos que a direção e o sentido pelo qual essa curva é percorrida conforme o valor de t aumenta é esta aqui, daqui para lá. Conforme o t aumenta, nós vamos percorrendo esta curva neste sentido. No nosso último exemplo, o caminho mostrado era um subconjunto do caminho definido por estas equações paramétricas. Você deve se lembrar de que consideramos o t igual a zero no momento em que o carro começa a cair do precipício. O tempo não pode voltar, não podemos ter um valor negativo para o tempo. E quando o automóvel termina a sua queda, temos o tempo, o valor máximo do tempo permitido para esse subconjunto que estávamos analisando naquele outro exemplo. Essas observações são muito importantes porque, frequentemente, nós precisamos ou nós vamos analisar que um caminho é válido para algumas equações paramétricas apenas para certos valores do parâmetro t. Para o exemplo anterior, nós tínhamos a situação inicial quando t igual a zero, o limite, digamos assim, o primeiro limite aqui, quando t vale zero, e o carro começa a cair, e o limite final vai ser quando o carro termina de cair, e existe para isso um certo valor de t aqui, para o qual nós ainda não olhamos. Então, estas equações eram válidas naquela situação para t maior que ou igual a zero e menor que ou igual a um certo valor, que é justamente o que nós precisamos estudar aqui. E a pergunta é justamente qual é o valor de t em que o carro atinge o chão? Qual é o valor de t que faz com que o y seja zero? Então, qual é o valor de t que faz o y ser zero? Para isso, nós vamos tomar novamente a equação que define o y. Vamos ter aqui, e no lugar do y, vamos colocar o zero. Ficaria zero igual a 50 menos 5 vezes t elevado ao quadrado. Dividindo os dois lados por 5, ficaríamos com zero igual a 10 menos t ao quadrado. Arrumando aqui, o menos t ao quadrado para cá fica t ao quadrado igual a 10. Então, o t, resolvendo a equação, pode ser mais a raiz quadrada de 10 ou menos a raiz quadrada de 10. Neste caso, estamos falando de valores não negativos para t. Então, nós vamos considerar apenas o valor da mais raiz quadrada de 10 para t. t valeria raiz quadrada de 10 para que o carro atingisse o chão. E a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Quer dizer que 3,16 segundos após o início da queda, ele atinge o chão. Você pode observar, naturalmente, que aqui teríamos um ponto no qual o t é menos a raiz quadrada de 10. Agora, naturalmente, que não existe ali naquela situação do carro o tempo negativo, ele não volta no tempo, e ele vem, na verdade, sendo conduzido por um platô, na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita,
Quando chega nesse ponto, ele começa a queda. Então, naquele problema, nós precisamos definir os limites para os quais ele é válido. E, nesse caso, os limites são t igual a zero até t igual a raiz quadrada de 10. Então, para aquela situação, o t está entre zero e a raiz quadrada de 10. Vamos agora abstrair um pouco e desconsiderar os limites daquele problema. A pergunta que fica agora é: nós conseguiremos escrever o y em função de x ou o x em função de y, como nós estamos habituados a fazer quando nós temos x e y variando de maneira relacionada? Vamos tentar. Eu reescrevi aqui as duas equações. Vamos olhar um pouquinho para elas. Se você observar, isto lembra o sistema de equações com mais de uma incógnita. E a ideia é isolar t em uma delas e substituir na outra. Por exemplo, nesta aqui que temos uma situação um pouquinho mais simples, vamos isolar o t aqui. Se eu isolar o t, o que eu deveria fazer? O 10 lá fica x menos 10, depois dividindo tudo por 5, eu teria t igual a x sobre 5 menos, lembra, o 10 foi para lá, menos 10, dividindo por 5, 2. Ou seja, escrever nesta situação, escrever t é a mesma coisa que escrever x sobre 5 menos 2. Nós vamos tomar este x sobre 5 menos 2, que é a mesma coisa que o t, e escrever no lugar do t na outra equação. Vamos reescrevê-la para ver como fica. Y igual 50 menos 5 vezes t ao quadrado. T agora é tudo aquilo ao quadrado. No lugar do t, estou colocando x sobre 5 menos 2. Observe, já conseguimos y escrito em função somente de x, não há mais o t. Vamos simplificar um pouco esta expressão. Y igual a 50 menos 5 vezes. Vamos resolver esta potência, lembrando que é um quadrado da diferença de dois termos. Eu devo lembrar que o resultado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, sobre 25, menos 2 vezes o primeiro, que é x sobre 5, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Vamos distribuir para eliminar os parênteses aqui. Na hora que eu fizer menos 5 vezes esta fração, o 5 vai simplificar com o 25. Então, eu vou ter menos x² sobre 5. 5 e 25 dividem por 5. Aqui, menos vira mais. Este 5 vai cancelar com este 5. Então, teremos somente 4x menos 5 vezes mais 4, menos 20. E, finalmente, arrumando, ficaria y igual a menos x² sobre 5 mais 4x, e o 50 menos 20 fica mais 30. Desta maneira, escrevemos y em função de x. Observe que não estamos mais utilizando aquele terceiro parâmetro que era o t. Não está sendo necessário. Ele pode ser suprimido. Você deve perguntar, bem, então, por que nós não fazemos sempre assim, se é muito mais simples? Atenção, não necessariamente é muito mais simples. Pode parecer mais simples porque temos apenas y e x, mas a compreensão disso pode ficar complicada. E uma informação muito importante é a seguinte: você pode fazer o gráfico desta nova equação, que vai dar aquela parábola que nós já andamos estudando, sem a necessidade de duas equações e de um terceiro parâmetro, que era o t. Isso é verdade. Mas isso só nos dá o formato da curva. Isto suprime a informação escondida, entre aspas, no t. Ou seja, apenas com esta informação, nós não sabemos a direção e o sentido em que o movimento acontece por aquela curva dada. Com o t, analisando o t, nós sabemos que, nos valores crescentes de t, nós percorremos esta curva, o carro percorria esta curva nessa direção e nesse sentido. Sem o t, nós não temos essa informação e não temos outra informação. Quando nós tínhamos o t, eu poderia perguntar, quando o t é 2,7 segundos, qual é a posição do carro? Seria perfeitamente possível calcular usando as duas equações. Aqui, porém, eu posso perguntar, quando t vale 2,7 segundos, onde o carro está? Com essa informação apenas, nós não podemos dizer. Aqui, neste momento, o importante é você estar convencido de que é possível suprimir uma das equações, ou seja, de duas equações, escrever apenas uma e saber o formato da curva
que estamos tratando. Entretanto, nós perdemos a informação que temos no parâmetro t, com relação ao sentido e direção em que nós estamos nos deslocando pela curva e também em relação a saber que quando t é igual a 1, o móvel está neste ponto, quando t é igual a 2 está nesse ponto, quando t é igual a 3 está nesse ponto, quando é raiz quadrada de 10 ele está exatamente aqui. As equações paramétricas, portanto, são muito úteis nesse sentido. Nosso estudo continua até o próximo vídeo.